Olá, eu sou o Dr. Paulo Fleury e esta é uma defesa pública que eu faço sob o título de Por que eu receito maconha? E faço essa defesa pública em função de estar sendo processado em dois conselhos regionais de medicina, em dois estados diferentes, por receitar maconha, cannabis, canabinoides, THC, CBD. E por divulgar essa alternativa terapêutica para diversos problemas de saúde e em especial para o autismo, em palestras e nas minhas redes sociais. E ainda por defender o plantio e o livre uso da maconha no Brasil e no mundo. O que alegam é que eu estou em desacordo com uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2014, que estabelece que só se pode prescrever exclusivamente canabidiol, CBD, para apenas dois tipos de epilepsia congênita e apenas por duas especialidades médicas, neuro e psiquiatria. Eles alegam também que eu divulgo tratamentos sem comprovação científica e que estou infringindo até o Código Penal ao incentivar o livre cultivo e uso da maconha no Brasil. Estes processos avançam e eu posso realmente ser punido de algum modo por estes CRMs, né? Eu estou procurando a minha defesa, estou buscando todo o apoio jurídico para isso e assim também como agradeço muito todas as manifestações que tenho recebido de apoio de pacientes e associações. São úteis ou podem ser úteis no próprio processo. Já me disseram que o meu caso pode ser usado como um trunfo e um exemplo, pelos grupos institucionais contrários à maconha medicinal, à medicina canabinoide e à liberação da própria planta aqui no Brasil. E pode ser assim mesmo porque eu já sou um tanto antigo nessa história e porque porque eu já sou um tanto antigo nessa história e porque realmente eu tenho feito um trabalho amplo de divulgação popular da maconha como recurso medicinal. Eu procurei sim divulgar isso ao máximo porque vi evidência, desde o princípio da efetividade da planta ou de seus princípios ativos no tratamento de diversos problemas de saúde, às vezes problemas muito graves. Essa evidência vinha tanto da literatura médica da área, que é crescente, até explosivamente crescente nos últimos anos, assim como da minha própria prática clínica e de vários outros colegas. Do mesmo modo, e antes de tudo, a literatura médica e a experiência clínica comprovam a segurança no uso dos canabinoides, atestando seu baixíssimo risco para uso em qualquer faixa etária ou com condição de saúde. É um recurso terapêutico de alta segurança, ou altamente seguro. Eu próprio, sempre que eu posso, eu associo a minha prática clínica à pesquisa científica. E hoje sou já autor de um artigo de publicação internacional sobre o tratamento do autismo com óleo de cannabis em 18 pacientes. Óleo de maconha em 18 pacientes. E foram os resultados dessa pesquisa que me motivaram, já a partir de 2017, a fazer a máxima divulgação popular do tratamento dos sintomas e distúrbios associados ao autismo com a maconha. Enfim, a partir daí eu ampliei bastante a minha clínica e com essa ampliação ampliei também a pesquisa para todos os demais diagnósticos ou sintomas que são possíveis tratar com a cannabis e os seus produtos. E a partir daí, junto com parceiros médicos e pesquisadores, criamos a primeira enquete nacional online sobre tratamentos com canabinoides e seus resultados. E sempre que eu posso, eu divulgo também, popularmente, resultados dessa enquete, que atualmente já está na fase de um projeto de pesquisa na plataforma Brasil, seguindo o trâmite necessário para sua institucionalização através de comitê de ética e etc. Não cabe aqui discutir detalhes das evidências científicas atuais contra ou a favor do uso medicinal
da maconha ou de seus princípios ativos. Mas é importante demais deixar demarcado que seguramente já há evidência médico-científica suficiente em favor do uso medicinal amplo da maconha. E é o que vemos ocorrer hoje em vários países, mundo afora, né? E inclusive no Brasil. O que eu posso dizer, como meu testemunho, é que toda a minha prática clínica, já de 8 anos nessa área, bem ampla, uma clínica nacional, né? Assim como as pesquisas que eu venho fazendo, que eu procuro fazer, e todas as evidências médicas de pesquisas internacionais, que vem se avolumando mesmo muito nos últimos anos, realmente confirmam a efetividade da cannabis ou dos canabinoides para vários distúrbios neuropsiquiátricos, inflamatórios, autoimunes, entre outros, assim como atestam também a máxima segurança dos canabinoides, da cannabis e seus princípios ativos, na comparação com os medicamentos que são correntemente utilizados para esses mesmos problemas, por esses mesmos pacientes. Na ausência da oportunidade de se tratarem com maconha, tem que se tratar, em geral, com produtos muito mais tóxicos e com, eventualmente, muito baixa efetividade ou resultados muito inseguros, para dizer o mínimo. E tudo isso só me anima, então, a divulgar e prescrever mais e, se possível, ajudar o máximo de pessoas a terem acesso aos tratamentos com os canabinoides. A resolução sobre a prescrição dos canabinoides do CFM de 2014, ela resultou defasada, extremamente restritiva e irreal desde a sua origem. Por um lado, porque já tinha, no momento, já havia evidência da efetividade e segurança de uso dos canabinoides, não apenas do CBD, dos canabinoides, para vários sintomas e doenças. E, além disso, não havia, naquela ocasião, produto apenas de CBD, seja isolado ou sintético, que tivesse disponível para uso para pessoas do mercado aqui no Brasil, pacientes do Brasil, disponíveis no mercado para pacientes usarem aqui no Brasil. E por isso, de modo geral, o que se prescrevia, os pacientes usavam, naquela época vieram usando, e ainda hoje grande parte dos pacientes usam, são extratos puros ou diluídos de cannabis integral, chamado óleo full spectrum. E, além disso, conscientes de que o campo da medicina canabinoide vem se desenvolvendo atualmente de modo acelerado, a resolução do CFM previa a sua revisão já em 2016, 2 anos depois da edição, justamente à luz de novas pesquisas científicas que, como eu estou insistindo, vêm se avolumando aceleradamente, intensificando muito nessa área. Então, tinha-se que fazer mesmo a revisão, ela já nasceu defasada, mas não foi feita a revisão. Não foi feita essa revisão em 2016 e realmente nunca foi possível cumprir a resolução integralmente, tornando ela obsoleta já ao nascimento. E por isso, centenas de médicos, inclusive eu, das mais diversas especialidades, estão hoje no Brasil prescrevendo canabinoides nas suas mais diversas formas, inclusive flores de maconha, nas suas mais diversas composições, altas teores de CBD, altos teores de THC, CBD isolado, e inclusive, repito, flores de maconha, para os mais diversos diagnósticos. Prescrições essas que estão de acordo com as normas e recebem autorização técnica da Anvisa. A Anvisa, que é o órgão regulador, o único órgão efetivamente regulador e responsável da área. Essas prescrições, além disso, são a base, estão sendo aceitas e são a base de centenas e centenas de processos vitoriosos na justiça. Processos para acesso aos produtos, seja através do SUS, do Estado, seja através de planos de saúde, seja para importação de diversos produtos, inclusive, repito, as próprias flores de maconha, ou direito ao cultivo da erva e fazendo a partir daí o seu uso medicinal. Então, é isso que eu faço e é isso que eu vou continuar fazendo, assim como vários e vários colegas hoje fazem no Brasil.
O CFM e os CRMs, eles não devem, é o meu entendimento, pelo menos não devem, e a sua própria prática mostra isso, não devem, por princípio, agir para restringir a prescrição médica além das restrições impostas pela própria Anvisa. Repito, que é o órgão regulador. Porque desse modo, é óbvio, eles estão atuando paradoxalmente contra a liberdade e a autonomia profissional do médico, que eles deveriam justamente proteger. E é assim que os conselhos têm agido dentro do possível amplamente. Mas quando se trata de canabinoides, a coisa toma uma conotação bem diferente. Os conselhos de medicina, no atual quadro político ideológico, por exemplo, com a resolução lá de 2014, com esses processos que eu e outros colegas têm sofrido, os conselhos então têm atuado de fato contra os seus princípios e em prejuízo dos profissionais médicos e também, sobretudo, dos pacientes. E não é por razões técnicas ou éticas, mas por razões ideológicas. Não é de se estranhar, portanto, que se direcionem, né, contra mim, já que eu posso ser considerado um propulsor deste movimento, hoje já vitorioso, da medicina canábica no nosso país. Em especial no tocante ao autismo, ao tratamento do autismo com canabinoides, com maconha. E porque, além disso, eu me manifesto publicamente, de forma polêmica, sobre vários, diversos temas sociais e políticos nas redes sociais, enfim, onde eu posso me manifestar. E sempre defendo, aberta e publicamente, o livre plantio, a livre circulação e o livre uso da maconha. Infelizmente, as razões ideológicas contrárias foram tão fortes, e em parte são ainda, que contaminaram o próprio campo técnico-científico e as instituições da área de saúde em todo o mundo, que por décadas condenaram equivocadamente a maconha como uma droga perigosa e danosa para a saúde pública. Bom, eu, de fato, na minha origem, né, profissional, a minha especialização é em saúde coletiva, saúde pública, medicina preventiva e social. E é com este olhar que eu me aproximei da questão da maconha e das drogas em geral, o olhar da saúde pública. E o que um olhar sereno e profundo de saúde pública sobre a questão da criminalização das drogas nos mostra? Mostra que os resultados dessa política são mais danosos, mais violentos e mais destrutivos que os resultados do uso das próprias drogas que essa política diz combater. As mortes, a mutilação das vidas e a destruição das famílias são muito maiores com a violência e a opressão desencadeadas pela criminalização das drogas do que com a própria dependência química devido às drogas. Olha, é triste, é horrível, é patético ter que repetir esta verdade milhares de vezes e ver que em muitos fóruns continua sempre prevalecendo o discurso terrorista e a farsa da guerra contra as drogas. Farsa da guerra contra as drogas. Obviamente, essa é uma guerra de verdade. Mas não é contra drogas, é contra pessoas. Não contra drogas, e sim contra pessoas. E contra certas pessoas. Tudo isso é mais do que evidente quando a gente lembra que a gente vive numa sociedade que aceita e até estimula o uso de algumas drogas. E, incrivelmente, justamente algumas das mais tóxicas e mais letais, como o álcool, por exemplo. Mas este verdadeiro delírio das instituições públicas e das autoridades de saúde pública está sendo progressivamente superado, corrigido mundialmente, em função de uma visão menos ideológica e mais científica e mais responsável também em relação à questão das drogas. Especialmente no tocante à maconha, essas mudanças são aceleradas no mundo todo.
Dos Estados Unidos à Tailândia, a liberação da erva é a clara tendência mundial, sustentada pela própria Organização Mundial de Saúde. E é óbvio, até natural que seja assim, pois se pode criticar, se pode pôr em questão a maconha de muitos modos, mas jamais, de modo algum, se pode atribuir ao livre uso da maconha um risco à saúde pública maior, ou igual, ou sequer próximo, parecido com o risco e os danos que são causados pelo consumo do álcool, dos cigarros ou dos opiáceos, por exemplo. De fato, por sua máxima segurança em comparação com estas e várias outras drogas, a liberação do uso da maconha deve resultar em ganhos de saúde pública, não em perda, não em prejuízo para a saúde das populações, mas em ganho, porque ao ser liberada ela competirá mais na escolha das pessoas, na escolha popular, com essas outras drogas, essas sim mais danosas, seja como recurso medicinal ou recreacional. Você tem uma alternativa menos tóxica, menos arriscada. E a liberação do uso da erva deve ser positiva também porque reduz, de alguma maneira, vai reduzir a tensão e a motivação para a opressão e a violência associadas à sua criminalização, à criminalização da maconha. É nesse sentido que apontam as informações de todos os países em que a maconha já foi legalizada. Por isso, inclusive, ninguém voltou atrás, né? E é por isso que eu vou continuar a prescrever e, dentro do possível, ajudar e dar acesso à medicina canabinoide. Ajudar a dar acesso, né, à medicina canabinoide e também a propagar a liberdade de cultivo e uso da erva aqui no nosso país e no mundo em geral. Eu preciso dizer, para finalizar, que jamais houve acusação de falta ética ou técnica real contra mim. Muito menos ainda que partisse uma acusação assim de pacientes meus ou de algum paciente meu. Além de prescrever e divulgar a clínica canábica, eu sou acusado também, nos processos dos dois CRMs, de atender em seus territórios estaduais sem sua autorização. Essa é uma acusação que perdeu muito da sua importância com as ampliações do exercício da medicina online ocorridas desde a pandemia e até com as circunstâncias especiais de atendimento no país em geral, por conta da própria pandemia. De todo modo, obviamente, essa é uma acusação apenas formal, ou exclusivamente formal, e que de fato serviu como porta de entrada para o que, para mim, parece ser o objetivo real desses processos, que é inibir ou até impedir a prática livre de uma clínica canábica e a legalização da maconha aqui no Brasil. Como eu disse, uma motivação ideológica. Eu aproveito essa defesa pública para me solidarizar a todos os colegas médicos que estão neste momento sofrendo processos similares ou que estejam se sentindo ameaçados por isto. Eu sou naturalmente um parceiro de todos os colegas prescritores de canabinoides e tenho certeza que historicamente nós já vencemos essa batalha, já vencemos essa trajetória, né? Esse caminho não é irreversível mundialmente. Mesmo que ainda a gente tenha algumas perdas, algumas pessoas injustiçadas hoje, como são, por exemplo, vários cultivadores e pessoas que estão relacionadas à maconha de várias maneiras. Enfim, eu creio que nós médicos, nós profissionais de saúde e médicos em especial, podemos e devemos tomar atitudes conjuntas para nos proteger, como um coletivo, já que os ataques sobre um de nós, ou alguns de nós, podem terminar, ou terminam de fato, né, nos fragilizando e prejudicando a todos. É isto, eu agradeço tanto a quem se dispôs a ouvir esse vídeo, a ler o texto que o acompanha da minha defesa pública, e agradeço também àqueles que tiverem a boa vontade de ajudar a divulgar. Um abraço, até mais!